A tua palavra escondi, guardada no meu coração. A paz do Senhor, povo de Deus. Graças a Deus por mais essa oportunidade. 13ª lição do primeiro trimestre de 2026 da revista Betel. Hoje estaremos falando sobre os discípulos de Cristo e a bem-aventurada esperança. Uma esperança que Cristo nos deu, nos prometeu que um dia retornará para buscar aqueles que estiverem preparados, assim como Ele orientou. Graças a Deus, quero te convidar para fazermos uma oração, apresentar ao Senhor este momento que estaremos aqui ensinando, aprendendo, nos dedicando na palavra do Senhor. Pai nosso que estás no céu, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu com meu coração grato e radiante quero te agradecer por mais essa oportunidade. Quero te louvar e dizer que só tu és Deus nos céus e na terra. Senhor Deus, no nome de teu Filho Jesus Cristo, eu te peço, dai-nos sabedoria, discernimento, direcionamento. Encha-nos do Espírito Santo, do poder que vem do alto, que vem do Senhor. Abra as nossas faculdades mentais e que nós possamos compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado ao nosso alcance. Fique conosco, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Vamos então para mais uma lição, mas antes eu já quero fazer aquilo que eu faço de praxe em todos os vídeos. Te convidar para que você se inscreva em nosso canal, venha compartilhar este vídeo e também dê aquele like, aquele joinha, para que este vídeo possa alcançar mais e mais vidas. Venha comigo para mais uma lição. A bem-aventurada esperança. O que é bem-aventurado ou bem-aventurada? Feliz esperança. Nós temos uma esperança e essa esperança nos traz alegria, nos traz contentamento. Nossa esperança não está aqui em vida terrena, mas a nossa esperança está no céu. Jesus Cristo prometeu um dia que Ele voltaria. Pela segunda vez, Ele voltaria a esta terra e buscaria um povo que estivesse preparado, um povo redimido e transformado pelo seu sangue. Vamos estar lendo o texto áureo dessa lição, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito capítulo 2, versículo 13. Verdade aplicada. A firme e bem-aventurada esperança dos discípulos de Cristo é a vinda de Jesus Cristo nos ares. Os objetivos da lição: reconhecer a bem-aventurada esperança como um bem na vida do discípulo de Cristo. O segundo objetivo: ressaltar a relevância da bem-aventurada esperança para os discípulos de Jesus. E o terceiro objetivo: saber que a esperança do discípulo de Cristo não se limita a esta vida. Texto de referência está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 16, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a nossa esperança. Um dia morar na eternidade com Cristo. Um dia viver e reinar com Cristo no céu. Nós, como cristãos, como verdadeiros discípulos, almejamos. Claro que vivemos aqui e entendemos que vivemos como forasteiros, como peregrinos. E glorificamos a Deus por essa vida, por essa oportunidade, mesmo em meio às lutas, dificuldades, opressões, aflições, angústias. Agradecemos a Deus, somos felizes.
Mas o nosso maior desejo como discípulo de Cristo é ir morar no céu com Cristo Jesus, porque Ele nos deu essa esperança. Ele nos deu essa certeza. Glória a Deus por esta oportunidade que nós temos de ir morar com Cristo no céu. Tópico 1 vai dizer: a bendita esperança. Esse evento que é o arrebatamento da igreja, proporciona esperança para a igreja de Cristo, pois nos fará livres de todo o sofrimento que suportamos neste mundo. Romanos capítulo 8, versículo 18. Vamos estar lendo lá? Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Aleluia. Tudo o que passamos nessa terra não se compara com a recompensa que será revelada para nós, com a glória que Cristo está esperando, com o presente lá no porvir. Por isso que nós, como cristãos, temos essa esperança, mesmo passando por sofrimento, estamos firmes, alegres, não desistimos, porque sabemos que essa vida é passageira e muito bem passageira comparada com o porvir, comparado com a eternidade, onde não terá fim, não terá sofrimento, não terá tristezas, não haverá morte, porque lá a morte não entrará. Lá existirá só vida, porque Cristo reinará. Cristo é a própria vida naquela cidade, naquele lugar, naquele país, naquela nação. Nós, como cristãos, devemos nos manter firmes nessa promessa, não vacilarmos. Muitas vezes pensamos: mas Jesus está demorando. Os meus antepassados, os meus avós, desde o apóstolo Paulo, os discípulos pregavam que Cristo breve voltaria. Deixa eu te dizer algo: o nosso tempo não é o tempo de Deus. Os nossos propósitos nem sempre são os propósitos de Deus. Deus não está dentro dessa bolha, desse globo chamado tempo. Deus está justamente de fora, porque Ele é o Criador de tudo. Foi Ele que criou o tempo e Ele controla como Ele bem entender. Então a eternidade será maravilhosa para aqueles que continuarem firmes nessa promessa. Este evento, o arrebatamento, é o que nos traz esperança, através da promessa de Cristo, de um dia ir morar com Ele. Tópico 1.1: o capacete da esperança da salvação. Tendo por capacete a esperança da salvação, que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. O capacete, nós vamos proteger a nossa mente, a nossa cabeça. Por isso que Paulo escreve: olha, estejam protegidos com o capacete. Porque se vocês tiverem este capacete em sua cabeça, não chegarão vãs doutrinas, não chegarão mentiras satânicas para tirar vocês deste propósito. Vocês estarão firmes até o final. Protejam as vossas mentes, os vossos ouvidos, os vossos olhos, a vossa boca, para que vocês não pequem, para que vocês não venham deserdar a promessa do Senhor, para que vocês não venham cair pelo caminho e desanimar desta promessa, mas estejam firmes até o fim. Coloque o capacete da esperança da nossa salvação, que é a promessa de Cristo Jesus. Não desanime, não pare. Muitas vezes achamos que Deus se silenciou, esqueceu de nós. Muitas vezes o inimigo quer colocar em nossa mente pensamentos de destruição, pensamentos que Jesus Cristo não existe, que não existe Deus. Mas não permita, coloque este capacete e se proteja diariamente, crendo e confiando que Cristo um dia voltará para buscar um povo remido, lavado e confiante nele, na promessa que ele fez. Para muitos tem sido melhor imaginar que não existe Deus, inferno ou céu. A esperança dessas pessoas é só para esta vida. Nós, porém, se esperamos por Cristo só nesta vida, seremos o mais miserável de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se você confia em Cristo Jesus só para você ter a bonança,
a prosperidade nessa terra, você é um dos mais miseráveis homens dessa terra. É o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios. Confiemos em Cristo para a eternidade. O nosso propósito maior não está nessa terra. O nosso propósito maior está no céu. Reencontrar aqueles que um dia se foram, aqueles que um dia estiveram do nosso lado, mas foram para o céu. Esteja firme para você não perder a sua salvação. Não desanime, não se entregue, porque o nosso alvo é o céu. Que nós não sejamos como muitos, imaginar que Deus não existe, que inferno não existe, que céu não existe. Deus nos criou para um propósito eterno, e o propósito não se acaba nessa terra. Existe um propósito na eternidade. Aleluia. 1.2. A esperança da segunda vinda de Cristo. Seu retorno desencadeará mudanças. O que estiverem vivos se encontrarão nas nuvens com os que vão ressuscitar e encontrarão o Senhor nos ares. Você já parou para imaginar que maravilha será esse dia? Quantas surpresas, quantas pessoas, quantas almas, quantas vidas poderemos reencontrar? Que movimento será esse? Que festa será essa? Nos reunirmos com Cristo todos. Aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. Aqueles que estiverem vivos terão um corpo transformado, um corpo glorioso. Eu quero estar lá. Eu tenho certeza que você também quer estar lá. Então não se entregue, não caia pelo caminho. Não se entregue ao tropeço, às tentações, ao pecado, mas busque a santificação. Em sua primeira vinda, Jesus aqui chegou na mais humilde das circunstâncias. Em sua primeira vinda, Jesus aqui chegou na mais humilde das circunstâncias. Como que Jesus chegou aqui? Não tinha onde reclinar a cabeça. Os pais estavam fora de casa, foram para um recenseamento, José e Maria. Maria grávida. Jesus nasceu, eles estavam em Belém. Não tinha um hotel, não tinha uma casa disponível para eles ficar, mas ficou num estábulo, numa manjedoura por algum tempo. Nasceu ali, no meio de animais, do jeito mais simples possível, mais humilde possível financeiramente, talvez rejeitado já por muitos. Essa foi a primeira vinda, mas a segunda vinda, aqui diz o comentarista, Jesus chegará com os exércitos do céu a seu lado. Jesus terá um exército. Jesus terá todo o poder como ele já tem. Ele virá só para aqueles que estiverem prontos, preparados para alcançar essa promessa, essa bem-aventurada esperança de encontrar ele nos ares. 1.3. A esperança do vigilante. Vivam em alerta pelo retorno do Senhor, a fim de não sermos enganados nem dominados pelas distrações e afazeres do dia a dia. Esteja atento, como aquelas 5 virgens prudentes. Tenha azeite na sua lamparina. Não vacile nem por um minuto, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Tópico 2. A relevância da bendita esperança. Bem-aventurada esperança leva os discípulos de Cristo a viverem em santificação, a perseverar ao serviço cristão. O que nos fortalece a continuarmos firmes é a bendita esperança. A continuar trabalhando no reino do Senhor, na obra do Senhor, a continuar a manter a nossa fé regada, essa bem-aventurada esperança. Nós devemos continuar a preservar, a viver o processo da santificação. Não deixe burburinhos do inimigo, de pessoas que não têm compromisso com o Senhor, te levar para longe dele. 2.1. A bem-aventurada esperança motiva o serviço cristão. A certeza de que Jesus Cristo voltará deve influenciar diretamente as atitudes e os comportamentos dos discípulos de Cristo. Assim, enquanto espera a volta do Senhor, ele serve ao Senhor. Esta palavra não é para colocar medo. Eu vou servir ao Senhor por medo, senão eu não vou para o céu. Não é isto que Deus quer de você. Deus quer compromisso da sua parte, não por medo, mas por respeito, por obediência.
Senhor, eu vou obedecer a tua palavra por obediência, porque eu sei que o Senhor quer o melhor para mim. Eu sei que o Senhor tem um propósito maravilhoso para minha vida. Então eu quero viver em obediência ao Senhor, mas não por medo. Eu vou servir ao Senhor porque senão eu vou para o inferno. Não, Jesus Cristo não quer isso. Jesus quer obediência, com respeito, com amor, com integridade, fidelidade, com santidade. 2.2 A bem-aventurada esperança motiva a santificação. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12 e versículo 14. Se você não se santificar, você não alcançará a salvação. É simples. O evangelho é genuíno, simples. Muitas vezes nós mesmos que complicamos, queremos achar jeitinhos para entrar no céu. Para entrar no céu não existe atalhos, não existe facilidade. A porta é estreita, o caminho é único, só por Jesus Cristo. Para entrar no céu devemos ter direcionamento espiritual, rejeitarmos os pratos mundanos. A palavra é dura, mas é verdadeira. A palavra não veio para massagear o seu ego, mas veio para te dar um alerta, para te chamar à santificação, para você mudar de rota. Larga de andar na contramão dos propósitos do Senhor. Ande no direcionamento que Deus quer. Rejeite fábulas, contos profanos. Rejeite historinhas para massagear o seu ego e você achar que está bem. Mas viva a santificação que o Senhor quer. Enquanto aguardamos a bendita esperança, somos exortados a romper com a vida carnal. 1 Pedro capítulo 4, versículo 3. Devemos romper com o pecado, com os desejos pecaminosos, com a carnalidade e viver o propósito do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. 2.3 A bem-aventurada esperança nos faz viver em fidelidade ao Senhor. Quando você tem a certeza do que Cristo prometeu, quando você confia cegamente em Cristo, você vai lembrar de ser fiel e obediente ao Senhor, nos mínimos detalhes. Você vai entender que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele foi para o céu preparar moradas para mim e para você. E você sabe que o céu é o melhor caminho, é o melhor objetivo, que o céu deve ser o nosso lugar. É importante lembrar que sem fé é impossível agradar a Deus. Devemos buscar a fé, porque se nós vivermos na incredulidade, nós não teremos salvação. Não tem como você agradar a Deus. Como você vai para o céu sendo que você não agrada ao seu Deus? Como que você vai continuar trabalhando numa empresa se você não agrada o seu patrão? Como você vai viver uma vida de santificação se você rejeita a obediência que o seu Senhor te orienta? Tópico 3. Nossa bem-aventurada esperança. Tudo passa e é apenas parte de um todo muito maior, a vida eterna com Cristo. Nessa vida tudo é passageiro. Isso só faz parte de um processo para alcançarmos o céu. Isso só faz parte de um quebra-cabeça que tem várias peças. E nós devemos montar cada peça para passar por esse processo, para alcançarmos o céu. A vida eterna com Cristo é o meu maior desejo. Eu luto diariamente para que eu não perca essa esperança, para que eu não perca o galardão, o benefício que Cristo conquistou para mim, para que eu não perca a salvação que Cristo conquistou para mim lá na cruz do Calvário, com sangue, com dor. Eu luto diariamente para que um dia eu possa ver os meus entes queridos. E acima de tudo isso, para que quando eu adentrar no céu, eu possa ouvir a voz de Cristo falando: vinde, bendito de meu Pai. Olhe o que nós preparamos para vocês. Se assente aqui na mesa do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro.
porque agora o Cordeiro, o próprio Cristo, irá lhe servir. Eu luto diariamente para que a minha fé não se esmoreça. Eu luto diariamente e peço ao Senhor me dê força, discernimento e sabedoria. Hoje nós estávamos em uma aula falando sobre os evangelhos de Cristo e o professor trouxe uma frase muito importante que mexeu comigo. Nós devemos lutar diariamente para que nós não venhamos a confundir o santo com o profano. Para que você não venha achar que o profano não tem problema. Para que você não venha confundir. Para que você não venha viver de relativismo. Porque se você viver de relativismo, que é tudo do mesmo jeito, que você pode continuar assim, uma vida sem santificação, é certo que nós perderemos a salvação. Então lute diariamente, porque eu luto para que um dia eu possa ver essa Jerusalém celestial, para que um dia eu possa olhar e ver todos aqueles a quem eu amo ali no céu. Não desista, não pare. O céu é o nosso lugar. Ali a morte não haverá, tristeza, angústia, enfermidade. Ali você não precisará pagar aluguel. Ali você não terá que pagar a conta de luz. Você sabe por quê? Porque o próprio Cristo iluminará aquela cidade. O sol da justiça, que é o próprio Cristo. Ali você não terá que pagar saneamento básico. Ali você não terá que pagar água, gás. Ali será maravilhoso. Não dá para descrever em palavras. Não dá para descrever em palavras. João viu um pedacinho daquela maravilha e tentou descrever para nós, só que ele não conseguiu. As poucas palavras que ele conseguiu nos dão uma dimensão muito pequena do que poderá ser o céu. Por isso que eu luto diariamente para alcançar o céu. E eu peço, Senhor, não me deixe fracassar. Não me deixes perder essa bem-aventurança. Não deixe que o meu amigo e a minha amiga perca essa bem-aventurança. Passamos por lutas, dificuldades neste mundo. E o nosso alvo é o céu. Quem é verdadeiro discípulo de Cristo tem saudade do céu. Saudade como? Se a gente nunca viu, mas a nossa alma, o nosso espírito veio de lá e ele quer voltar para o Pai. Só de lermos a Bíblia Sagrada, vemos quão maravilhoso é o céu e quão triste é o inferno. Pregue, fale a verdade, custe o que custar, porque o céu está bem ali para aqueles que creem, mas para aqueles que duvidam, está muito longe, muito longe. Que continuemos firme nesse chamado, nessa bem-aventurança que Cristo deixou para nós. 3.1 A esperança revelada nas Escrituras. No livro de Apocalipse temos uma mensagem abrangente e completa que nos enche de esperança sobre os fins dos tempos e a volta de Jesus. Para muitos que leem Apocalipse, vê um livro de ruínas, de tristezas, de angústia, um livro que traz medo, mas para aqueles que querem viver essa esperança, essa bem-aventurança, o livro do Apocalipse é a certeza de um reino maravilhoso com Cristo. É a certeza que Cristo voltará e nos levará para um lugar glorioso, onde cada um receberá o seu galardão de acordo com as suas obras, de acordo com as suas lutas, de acordo com o seu compromisso com a palavra do Senhor. 3.2 A esperança gera estabilidade. Quem tem esperança está estabilizado. Mas não vem ventaval, não vem lutas. Vem sim, vem. Mas estamos estabilizados na rocha que é Cristo. O vento pode vir, balançar, mas o nosso alicerce é quem? Cristo Jesus. A nossa esperança está nele. A palavra estabilidade quer dizer qualidade de estável, firmeza, solidez, segurança. Quem que é a nossa segurança? Cristo. Estou em alto mar. Quem que vai ser o meu porto seguro quando eu chegar? Jesus. Estou em alto mar e eu preciso
preciso de uma âncora. Quem será essa âncora? Jesus. Quem será o meu farol no meio da escuridão? Jesus. Quem será o médico dos médicos? O antídoto? Quem será a cura que eu preciso? Jesus. Estou preso, afugentado, estou aflito. Quem será a minha liberdade? Jesus. Estou sem solução, um problema muito grande. Quem será a minha solução? Jesus. Não existe outro caminho, não existe outra saída. É Jesus. Tudo é Jesus, tudo se resume em Jesus. Por isso que devemos buscar primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Ele é o dono da cura, Ele é a própria cura. Ele é a nossa alegria. Estou angustiado. Quem que é o meu psicólogo? Jesus. Estou numa luta ferrenha. Quem que é o meu general, o meu capitão? Jesus. Quem que é o meu marinheiro, o meu timoneiro? Jesus. Quem que é o piloto do meu avião? Se chama Jesus. Para tudo é Jesus. Jesus está acima de tudo e de todos. Tudo se resume em Jesus desde a criação. Jesus estava lá. No Novo Testamento que se iniciou, Jesus estava lá. No final dos tempos, Jesus estará lá. E eu quero estar com Ele. No milênio, Jesus estará lá. Nos altos céus, Jesus estará lá. Eu quero estar com Ele. E você? Você almeja também um dia estar com Cristo? Se você ainda não fez esse compromisso com Ele, levante agora a sua mão e aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador, como seu único e suficiente tudo na sua vida. Entregue a sua alma, o seu coração por completo e fala: Jesus, me perdoe, eu preciso do Senhor, eu confesso que o Senhor é o único e suficiente na minha vida, me transforme, me liberte. Jesus será a sua estabilidade. 3.3 A esperança produz alegria. Mesmo enfrentando tribulações e aflições durante a jornada na terra, a firme confiança em Cristo nos alegra na esperança de um dia participarmos da glória de Deus. Mesmo nós estamos em dificuldade, tribulação. Por isso que muitos que estão no mundo não entendem. Aquele ali parece um louco, um doido, tá passando por sofrimento e tá sorrindo, está cantando, louvando. Isso é o que? Jesus. A nossa esperança é Jesus. É Jesus que nos deu essa esperança. É por isso que nós passamos por dificuldade aqui, glorificando ao Senhor e sabendo que a nossa esperança é de morar na glória. Quando olhamos para o passado de nossos irmãos, como aqueles 3 jovens ali na fornalha do fogo ardente, eles não se preocuparam. Nós temos que se dobrar aqui a essa estátua porque senão nós iremos morrer. Não, eles não se preocuparam com isso. Parecem loucos, né? Doidos. Por quê? Porque a esperança deles estava já no céu. A esperança deles, o compromisso deles era com Deus dos céus. E aí aparece o 4º homem na fornalha. Aleluia. Glória a Deus. Se Jesus quiser te livrar da morte, Ele vai te livrar. Se Jesus quiser te curar, Ele vai te curar, porque Ele tem poder para isso. Quantas maravilhas que Deus não fez ali no deserto, tirando o povo do Egito. Quando nós pegamos a palavra do Senhor, vemos quantas maravilhas que Deus fez e faz até hoje, basta nós crermos. Muitas vezes nós pensamos assim: mas os milagres não acontecem mais por causa do nosso coração incrédulo, porque não acreditamos mais na bendita, na bem-aventurada esperança que Cristo prometeu para nós. Estamos deixando com que as coisas deste mundo neutralizam a nossa fé. Não devemos permitir isso. Devemos ter a alegria e a confiança que o Senhor tem para nós. Amém, meus irmãos e irmãs? Que lição maravilhosa. Que pena que nós temos que passar muito rápido. Uma lição bem objetiva, mas que fala sobre
a volta de Cristo, o arrebatamento. A nossa verdadeira esperança está no céu. Que Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão. Que você seja abençoado por Cristo Jesus. Que essa chama reacenda em seu coração. Em nome de Jesus eu decreto, eu profetizo sobre a sua vida. Que essa chama, essa esperança, essa bem-aventurada esperança de entrar no céu reacenda o seu desejo. Que você busque a santificação porque sabe que essa esperança é verdadeira. Que você e sua família sejam abençoados, edificados em nome de Jesus. Pare de viver uma vida medíocre longe da presença do Senhor. Viva verdadeiramente como se Cristo voltasse hoje. Como se hoje Jesus estivesse nas nuvens nos chamando. Viva uma vida de transformação e seja feliz em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe meus irmãos mais uma vez. Obrigado. Estamos chegando aqui ao final de mais um trimestre. Obrigado por estar até o final, por acompanhar conosco em todos esses 13 vídeos que gravamos aqui. E a próxima lição estaremos juntos, o próximo trimestre estaremos juntos em nome de Jesus. Deus te abençoe.